Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando hoje para vigiar com a multidão, vigiar com os incrédulos. Não há comunhão de jugo desigual. A multidão vem para desfalecer, por isso jamais devemos ouvir o que a multidão está a dizer, mas sim devemos ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Devemos jamais falar segundo a multidão, do qual a multidão não opera segundo a verdade, mas opera segundo os homens, do qual Jesus, quando exortava os discípulos, assim como ele exortou Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque a sua fala, na verdade, estava se refletindo a dos homens e não a de Deus. E a única forma de andarmos segundo a verdade é segundo o Espírito Santo, pois está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E ele está à procura como espíritos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A geração santa, eleita, aqueles que o adoram, não somente com o mover de lábios e um coração distante, mas aqueles que amam o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Aqueles que oram por amor ao próximo, para aqueles que estão rumo à condenação, até mesmo os adversários, da qual a Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, porque nem Deus alegra da morte do ímpio. Mas tudo está condicionado segundo as próprias obras. A salvação é individual, depende de cada um. Aonde é necessário, quando Jesus disse: aquele que tiver sede, venha, beba desta água, é necessário ter a vontade de ter um encontro com o Mestre. É necessário pedir a Ele para que venha beber desta água, porque Ele disse: aquele que beber da água que eu tenho para lhe dar nunca mais terá sede. É necessário ter um encontro, é necessário perseverar na intimidade, é necessário dispensar o tempo para o mundo e dedicar somente ao Senhor teu Deus. Renunciar a outros deuses, ficar vigilante para não se tornar um próprio objeto de adoração, aonde muitos que ainda têm o seu fôlego de vida, mas se tornaram um próprio objeto de adoração. O objeto de adoração se torna escárnio, e aquele que adora o Deus Altíssimo e Invisível, embora está sendo escarnecido, será grandemente honrado, e aqueles que se opõem à verdade serão grandemente humilhados, porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim perseverai dia após dia, humilhando a si mesmo, porque aquele que se humilha a si mesmo, aquele que é o menor e que está servindo, ele é grande no reino dos céus. E tem aquele quem o justifica. Nós não o justificamos. Ele conhece aqueles que perseveram segundo um caráter aperfeiçoado, daqueles que tiverem de se gloriar, antes gloriam em vossas fraquezas. Porque aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Mas aquele que se tiver de gloriar, glorie em suas fraquezas. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. E a Ele seja toda honra e toda glória. Temos que tolerar os fracos na fé, para que venham alcançar o exercício constante da fé e alcancem o discernimento, discernir entre os espíritos. A única forma de se consolidar a casa, porque aquele
que não edifica sobre a sabedoria não teme a Deus. O princípio é o temor, e se não teme, não se alcança sabedoria para edificação da casa, e grande é a queda e ruína. E não se consolida muito mais ainda, da qual só se consolida a casa através do discernimento. E se não opera segundo o exercício constante da fé, não se tem o discernir entre os espíritos. E grande é a queda e a ruína, porque o inimigo vem e rouba-lhe as verdades, e se torna um pobre, um miserável, um nu diante de Deus, e a sua vergonha é exposta ao público. Assim diz o Senhor. Mas nós não somos dos traidores da fé, somos daqueles que buscamos a santificação, a purificação, o linho fino, a vestimenta dos santos, da qual muitos chegarão naquele dia, e ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Aqueles que creram, que ele disse: a casa do meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, não vos deixarei órfãos. Mas outros, para vergonha, aqueles que estiverem nu diante dele, e ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? E não terão resposta, porque a sua nudez está exposta. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.